Olá! Estamos diretamente do Colégio Domingos Rodrigues e hoje vamos trazer muita educação e informação para vocês aí de casa. Nossos alunos foram a campo, trouxeram dados reais da matemática financeira. A BNCC traz como tema transversal matemática financeira e nós não poderíamos tratar e abordar de uma forma tão diferenciada. Então, sob a supervisão do professor Magno Querino, nossos alunos foram a campo, visitaram o comércio de Arapiraca e trouxeram dados reais para informar você aí de casa. Então, investimentos, juros, tudo isso eles vão trazer um pouquinho desse assunto para vocês. Então, fiquem ligadinhos, nós teremos aqui uma apresentação. Então, é um talk show com os dados reais, porém de uma forma mais descontraída, mais lúdica e interativa. Chat, plateia, então fiquem ligadinhos, porque hoje nós teremos vida inteligente na madrugada. Muito bom dia, estamos começando mais um Vida Inteligente na Madrugada. Eu sou Elisa Carper. E eu sou Silvia Andrade. E hoje vamos discutir um assunto um tanto diferente, envolvendo a história da matemática financeira e suas origens. Não esquecendo também que nós iremos debater sobre as formas de investimento conservadores. Para você aí de casa que quer aprender a investir ou tem uma renda extra guardada, não sabe como proceder, continue aqui com a gente, você vai aprender sim a investir o seu dinheiro de forma efetiva, segura e inteligente. E agora vamos receber o nosso convidado, Dr. Bernardo Giovanni. Eu vou chamar aqui também a doutora Helena Valentim, historiadora pela UFAL. E também o Dr. Eduardo Ribeiro. Bom, primeiramente é uma honra tê-los aqui. A gente vai abordar um assunto muito importante, que é a educação financeira. Esses três profissionais são especializados na área e a gente vai começar aqui com as origens da matemática financeira. E bom, eu gostaria de começar perguntando a vocês como foi a história de vocês, a sua trajetória, por que escolheram cursar as origens financeiras? Bem, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar nesse programa, pela plateia, pelos telespectadores. Bem, eu nasci em Palmares, Pernambuco, e desde pequeno me interessei pelas exatas. Minha mãe sempre me influenciou a escolher exatas, eu sempre gostava de exatas, só que infelizmente ela não conseguiu completar o ensino fundamental. Mas ela quis que o sonho dela fosse realizado em mim, e eu consegui cursar na Mackenzie, em São Paulo. Olá, bom dia. Primeiramente quero agradecer pelo convite, estou muito feliz por estar aqui hoje com essa plateia tão linda. Mas enfim, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu nasci em Maceió, meus pais sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Apesar que meu pai gostaria que eu atuasse em outra área, né? Ele continuou me apoiando, mesmo escolhendo uma área totalmente diferente. Mas enfim, eu sempre tive a grande afinidade, principalmente na história. E foi daí que eu quis estudar sobre. Bem, um bom dia. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui com essas incríveis apresentadoras, esses meus amigos historiadores e essa incrível plateia. Bem, a minha história, em geral, é uma história simples, meus pais sempre me apoiando em tudo que eu fosse fazer, todas as minhas ideias e todos os meus futuros trabalhos. E, bem, meu pai sempre pegava mais pesado, né, porque ele queria que eu fosse aquele que herdasse a indústria da família, mas em geral, eles sempre me apoiaram em muitas coisas. Então, todo o meu conhecimento, toda a minha educação, tudo que eu aprendi hoje, eu dedico totalmente a eles. E principalmente à minha mãe, que sempre se dedicou em me colocar na melhor escola possível. Então, eu agradeço a todos eles e muito obrigado. Bom, agora que a gente entrou no setor acadêmico, eu quero saber um pouco de vocês sobre a trajetória acadêmica, quais foram as dificuldades que vocês passaram, se fez diferença na vida de vocês entrar numa universidade, fazer parte de uma faculdade, e se, de certa forma, influenciou a teoria com a prática para que as empresas, para que os investimentos de vocês crescessem. Porque por mais que vocês façam parte da origem, eu acredito que todos têm o seu próprio investimento e começaram do zero. Bem, como eu falei anteriormente, eu nasci em Palmares, Pernambuco, só que eu cursei na Mackenzie, São Paulo. Bem, não tenho nada a reclamar do curso, é uma das melhores faculdades, não só do Brasil, mas do mundo, onde eu tive experiências excepcionais, tanto na teoria como na prática mesmo. Bem, falando de investimentos, eu visto mais em poupança, mais investimentos conservadores, que irão ser falados nesse programa no segundo bloco.
Mas é isso mesmo, minha maior dificuldade na faculdade foi ter conseguido entrar, ter saído do Nordeste para o Sudeste e ter conseguido o valor monetário para conseguir me manter na cidade de São Paulo. Então, a minha formação foi bem tranquila, já que eu sabia que realmente queria. A minha base de tudo foi a minha família, onde me ajudou a não desistir, porque a gente sabe que formação é algo muito estressante e a gente tem que ter muita paciência. Então, a minha família deu um grande apoio e me fez seguir em frente na minha formação. Então, eu me formei na UFAL, não me arrependo de ter escolhido. Sou muito grata a todos os meus professores e hoje em dia sou graduada em História e me sinto muito realizada na profissão que eu escolhi. Bem, nascido em 92 em Campinas, eu sempre tive o sonho e o dever de sempre orgulhar os meus pais ao máximo e me dedicar ao máximo do meu potencial na questão acadêmica. Então, minha história, minha vida acadêmica sempre foi bem tranquila. Eu sempre me dediquei tirando notas altas, porque eu sempre me dedicava e sabia que aquilo era algo importante, que era para orgulhar os que tanto se dedicaram, né? Então, minha vida acadêmica foi bem tranquila, graças a Deus e aos meus pais, que sempre me apoiaram em tudo. Bom, eu gostaria muito, inclusive, de perguntar à doutora Helena sobre uma pessoa que tenha começado, né, do zero e tenha evoluído no setor financeiro. Sim, sim. Hoje irei falar sobre o Silvio Santos, é um rei da TV, né? Ele começou a sua carreira como camelô, né, no Rio de Janeiro, e por causa da sua voz foi chamado para esse locutor de rádio, onde ele trabalhou por 2 meses. Depois saiu do emprego porque ele viu que estava ganhando mais como camelô do que locutor de rádio. Ele ganhava equivalente a 3 salários mínimos como camelô. Então, com o tempo depois, ele voltou, né, na área de locutor de rádio, na Rádio Niterói, na Rádio Continental de Niterói, onde ele deu início ao seu empreendedorismo, onde ele conheceu a publicidade e quis ter seu próprio negócio. E também teve empresas que concretizaram a imagem de Silvio Santos como um grande empresário, que foi o Baú da Felicidade, um projeto junto com o Manuel de Nóbrega que mudou sua vida completamente. Bom, interessante. Eu acho que isso comprova que você pode começar sim do zero e crescer na vida de forma honesta. Eu tenho uma pergunta agora para o Dr. Ribeiro. Eu gostaria de entender um pouco sobre a poupança nos setores econômicos mais populares. Eu acredito que a maioria dos brasileiros tem uma conta na poupança. Queria que o senhor explicasse como ela surgiu e como ela se desenvolveu. Bem, isso é uma questão bem interessante porque muitas pessoas, a maior parte da população, acha que a poupança é algo novo, algo que surgiu há pouco tempo, mas na verdade ela surgiu desde do imperador Dom Pedro II chegar ao poder em 1840. Mas a criação da poupança mesmo foi em 1861, com a ideia de ter um local para você depositar os seus bens, mas tendo o investimento, tendo um rendimento. E dessa forma, a poupança foi uma das maiores ideias da época. E dessa forma, a poupança foi crescendo, crescendo e modificando ao longo dos anos. Nós temos que ressaltar que a poupança é dividida em dois períodos. Nós temos o período antigo e o período novo. O período antigo ele se data antes de maio de 2012, ou seja, contas criadas antes de maio de 2012 não tinham o direito de trocar para a nova. Mas as contas criadas de maio de 2012 para frente são totalmente liberadas e tem todo o rendimento extra. O antigo, ele se trata de 0,5% ao mês, é o que você vai ganhar de rendimento ao mês, e em relação ao novo tem uma grande diferença que é em relação à taxa Selic, que essa taxa vai ser meio que um rendimento seu também. Além dos 0,5% que você vai ganhar ao mês, você vai ganhar a taxa Selic ao ano. Ou seja, se a taxa Selic, que atualmente está custando 13,75%, ela vai também para o seu banco, vai para o seu bolso. Então, de certa forma, a poupança vem desenvolvendo e vem ajudando a população, que era a ideia de Dom Pedro, em pegar a população inteira e colocar na poupança para ajudá-la a todos e ter essa diversidade cultural. Inclusive, eu gostaria de saber com o senhor sobre, inclusive, a poupança, né? Qual seria o objetivo dela?
Bem, o objetivo da poupança, por incrível que pareça, era algo simples para Dom Pedro. Ele tinha uma ideia de que a poupança fosse para ajudar a população, tivesse a ideia de uma obrigação de ajudar a população e incentivá-la a investir. Por isso que a poupança ela se parece tanto com um investimento, mesmo sendo seguro. Porque essa era a ideia de Dom Pedro. A obrigação e o objetivo dela era ser algo seguro, que você incentivasse a população a investir, e dessa forma todos terem os mesmos direitos e os mesmos períodos de rendimento. Dessa forma, foi criado várias variações aliás, se tratando da taxa Selic, que também vou falar mais tarde, as variações vêm mudando ao longo dos anos. Nós temos vários tipos de variações, mas vou citar rapidamente três que são as principais e as mais comuns, que é a tradicional, o alto rendimento e o mercado monetário. O tradicional, ele tem um rendimento baixo, mas em relação às outras, ele tem um diferencial de ter o cartão de crédito do banco que você escolher para iniciar o sistema de poupança, e dessa forma você vai poder utilizar em caixas econômicos, caixas eletrônicos, e dessa forma você vai ter um rendimento relativamente baixo e mais seguro em relação aos outros. Não vai ter grandes riscos e não vai ter uma preocupação tão grande. O alto rendimento ele tem um rendimento muito maior em relação às outras duas, o mercado monetário e o tradicional. O nome já diz alto rendimento, e dessa forma o alto rendimento se tornou uma das melhores opções hoje em dia. Afinal, você pode tanto colocar dinheiro, você pode depositar o seu dinheiro lá, quanto simplesmente sacar na hora que você bem entender ou quando você necessitar. Dessa forma, o alto rendimento se torna uma das melhores opções. Só que é algo que a população, infelizmente, alguns não têm esse hábito de ter a paciência de esperar crescer e ter um rendimento maior ao longo do tempo. Afinal, quanto maior a quantidade e maior o tempo que você deixar no sistema de poupança de alto rendimento, você vai ter um maior ganho. E o mercado monetário é bem parecido com a conta corrente, você vai ter um rendimento relativamente médio e você vai ter algumas limitações. Por exemplo, você não vai poder sacar na hora que você quiser, vai ter uma certa limitação por mês. E, além disso, uma recomendação para os telespectadores que estão nos assistindo, se você for utilizar o sistema de poupança mais no mercado monetário, sempre deixar uma quantia específica para não ocorrer de ocasionar multas, que essas multas são inflações vindas de você não ter depositado a quantia correta. E a taxa Selic, de forma clara e fique mais interativo para vocês, a taxa Selic atualmente está valendo 13,75%, e essa taxa Selic são os juros, por exemplo, do cartão de crédito. Você vai no supermercado e gasta R$ 500 em alimentos, que aliás está muito caro, você ainda vai ter 13,75% de juros. Ou seja, para o consumidor fica algo relativamente pesado. Mas para o sistema de poupança, tratando do sistema de poupança, é algo muito bom. Afinal, eu falei do sistema novo e o sistema antigo. Por isso que é tão importante as pessoas ficarem de olho na taxa Selic, né? Já que a gente utiliza muito o cartão de crédito e o mau gerenciamento faz com que você se endivide muito rápido. Com relação à poupança, muitas pessoas acham que não vale a pena investir porque o retorno é a longo prazo. Mas eu acredito, né, que 50 anos passa para mim da mesma forma que vai passar para você. É mais vantajoso que eu invista, para que esse tempo eu tenha uma renda extra para investir em saúde e, quem sabe, abrir um negócio, do que eu passar os 50 anos sem investir, né, em nenhum setor. Bom, a poupança ela também vai se relacionar, logicamente, com os bancos. Eu gostaria de saber do Dr. Bernardo como foi que os bancos surgiram, esse desenvolvimento, por que eles estão com a gente até hoje, por que eles são tão importantes. Bem, primeiramente, para começar a falar da história dos bancos, nós temos que voltar à civilização fenícia. Mas por que a civilização fenícia? Porque eles são uma civilização que fazia comércio marítimo. Eles saíam para a Grécia, saíam para outras localidades para fazer o comércio. Eles precisavam de algum local seguro para guardar os seus dinheiros. Bem, mas os bancos começaram a ser construídos, serem iniciados na Baixa Idade Média, com o surgimento das feiras. Por quê? Porque os feirantes daquela época precisavam também de um lugar seguro e um local onde eles conseguissem guardar grandes quantidades de dinheiro e sem serem furtados, já que aquelas localidades de Veneza, daquelas cidades das feiras marítimas também, eram muito fáceis de ser roubadas, eram muito perigosas. Mas, bem, os bancos foram desenvolvendo progressivamente na nossa sociedade. No Renascimento teve um grande impacto, principalmente na região da Itália, de Roma, e fazendo que hoje em dia o ser humano conseguisse ver sem banco. Não é possível pensar no capitalismo atual sem pensar em bancos, sem pensar nesse comércio altamente lucrativo.
Bom, quando falamos no caso sobre o banco, entramos no assunto do capitalismo, né? O senhor poderia falar sobre as características centrais do capitalismo, as suas vantagens e desvantagens? Bem, o capitalismo é um sistema monetário que visa o lucro, justamente o lucro. Um comerciante, ao colocar algum tipo de venda, qualquer tipo de comércio, ele está visando somente o lucro. Muitos debatem dizendo que ou é o capitalismo melhor, o socialismo melhor, o comunismo é superior, enfim. Mas uma grande vantagem que há no capitalismo é porque ele é um sistema monetário que proporciona riqueza. De fato, os países que são capitalistas são ricos. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, a própria Europa. Entretanto, há algumas desvantagens do capitalismo, por exemplo, a desigualdade social, também o grande problema que é ecológico, fazendo que muitas, por exemplo, a Mata Atlântica no Brasil fosse devastada, muitas matas pelo mundo, principalmente na Europa, também vem sofrendo esse tipo de desgaste. Muitos debatem, mas não é o tema principal do programa, mas o capitalismo é isso. É impossível não compreender o capitalismo nos dias atuais, mesmo gostando ou não, porque ele é o principal motor da nossa sociedade. Por isso que é importante estudar. Citando agora mais uma vantagem do capitalismo, e também desvantagem, as duas coisas, eu acredito que é a concorrência, a competição. Hoje, para você entrar no mercado de trabalho, você precisa ser especializado, né? Você precisa se destacar, ser criativo, ser esforçado, e eu vejo como uma desvantagem, uma grande desvantagem, a centralização, o acúmulo de lucro, né? Muitas vezes a gente vê o lucro acumulado apenas num setor e não é tão bem distribuído. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre o baú da felicidade. Essa pergunta vai para a Helena. Um dos principais setores econômicos que o Silvio Santos criou foi o baú da felicidade, em que ele vem arrecadando muito lucro. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como funciona. Então, o carnê do Baú Felicidade funciona da seguinte forma: é um sistema de poupança popular, onde o cliente paga um valor, né, ao longo do mês, né, mensal, ao longo de 12 meses, e no final resgata o produto Jequiti. Então, é um sistema muito chamativo, onde chama o público e onde você pode concorrer R$ 2 milhões. Bom, nós vamos agora com as perguntas da nossa plateia. Lembrando que nós também temos o chat e já já os senhores vão responder as perguntas. Quem se possibilita? Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bem, me chamo Laura e eu queria direcionar a minha pergunta ao Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, qual o principal banco brasileiro? Bem, eu vou agradecer pela pergunta, Laura. Bem, o principal banco brasileiro é o Itaú. Mas por que o Itaú? Porque em 2008 ele se fundiu com o Unibanco, fazendo que as duas economias, tanto o Itaú quanto a Unibanco, se fundissem, fazendo que ele conseguisse um rendimento muito alto. Para você ter ideia, em 2020 ele teve um rendimento mais do que 17%, fazendo que ele ficasse com o quinto maior banco de todo mundo, que é algo impressionante, porque o Itaú não é um banco financiado, por exemplo, pelo governo, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, mas é um banco dependente, que faz que ele conseguisse altas taxas, mesmo não tendo incentivos. Muito interessante. Inclusive, muitas pessoas acham que o maior banco é o Banco do Brasil, por ser o primeiro banco, mas a gente vê que não é um dos maiores. Mais alguma pergunta? Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Lívia e a minha pergunta é direcionada para a doutora Helena. Doutora Helena, quando o Silvio Santos serviu o Exército, ele tinha uma função a ver com a economia? Olá, bom dia, Lívia. Então, o Silvio Santos já fez parte do Exército e foi como paraquedista, que é uma grande curiosidade, já que a maioria das pessoas não sabe. Nem eu sabia dessa. Mais alguma pergunta aqui da plateia? Olá, tudo bem? Oi, bom dia. Meu nome é Gabriela. Eu quero fazer a pergunta para o Dr. Ribeiro. Na época onde existia escravidão, os escravos tinham direito a um conta-poupança? Essa é uma ótima pergunta, queria parabenizar pela pergunta, que é uma pergunta incrível. Historicamente falando, os escravos sim, eles tinham esse direito
Afinal, Dom Pedro II criou um decreto em 1872, justamente por causa dos escravos, com o intuito de os escravos poderem depositar da mesma forma que toda a população, afinal, eles queriam a diversidade populacional. E o intuito desse decreto é que os escravos, além de depositassem e investissem com todas as outras pessoas que tinham esses mesmos direitos, também que eles ganhassem um rendimento mais alto, um rendimento mais rápido, para que eles comprassem as alforrias, que era algo tão requisitado, né, que era o sonho dos escravos. Então, sim, ocorreu um decreto justamente para os escravos. E lembrando que o governo não possibilitou, né, essa emenda por serem bonzinhos, né? Até porque quanto mais pessoas investiam na poupança, mais o banco lucrava. A gente tem mais alguma pergunta aqui na nossa plateia? Oi, tudo bem? Você é de onde? Sou do Rio de Janeiro. Bom dia, me chamo Letícia, me perguntou para o doutor Ribeiro. Se pudesse escolher um banco para criar uma conta poupança, qual escolheria e por quê? Então, Letícia, é uma pergunta relativamente difícil, porque escolher um banco é muito relativo. Então, como consumidor que está iniciando nesse ramo, que está iniciando no mundo dos bancos e da poupança, eu escolheria visando primeiramente a taxa de resolução de problemas, para você não ter nenhuma dor de cabeça com o banco, que é bem comum, e também o comprometimento com o consumidor, que é muito importante. Dessa forma, os bancos que eu recomendaria, visando também o sistema de poupança, se você quiser investir de forma segura, eu indicaria o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco Santander. São três bancos muito interessantes para começar, já que você vai ter uma garantia que não vai ter grandes dores de cabeça e eles vão lhe prover o que eles prometem. Então, de certa forma, eu recomendaria esses três bancos para começar. Bom, nós finalizamos as perguntas da plateia ou temos mais alguma? Qual o seu nome, meu jovem? Eu me chamo Frederico e eu tenho uma pergunta direcionada ao Dr. Ribeiro, que é: o que significa o aumento da taxa Selic? Então, Frederico, essa é uma excelente pergunta, porque, infelizmente, muitas pessoas não sabem o que é o aumento da taxa Selic. O aumento da taxa Selic, eu gosto de explicar para os meus alunos da seguinte maneira: você que está assistindo aí de casa, eu vou explicar de uma maneira mais simples e mais direta ao ponto. Imagine dois mundos, um mundo onde tem os consumidores e os vendedores. Os consumidores, eles vão meio que sofrer com o aumento da taxa Selic. Mas por quê? Porque se você for fazer uma compra de um carro, de um imóvel, ou uma compra de supermercado, você vai ter que, além de pagar o preço dos produtos, você ainda vai ter que pagar a taxa Selic. Ou seja, para você, para o consumidor, vai ser algo horrível se aumentar a taxa Selic. Mas, se você for um vendedor, vai ser algo muito bom e muito significativo para você, porque além de você vender e receber o dinheiro pelos produtos que você vendeu, você ainda vai receber a taxa Selic. Ou seja, para os vendedores vai ser algo muito bom, vai ser algo muito gratificante, mas infelizmente para os consumidores, que é a maior parte da população, infelizmente vai ser algo muito ruim. E mais uma vez a gente vai frisar que é importante você de casa ficar de olho na taxa Selic, né, para que você possa economizar o máximo possível. Nós finalizamos as perguntas da plateia, então agora a gente vai direto para o chat com a nossa assistente virtual. Bom dia, vamos dar uma olhada nas perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta, a Mariane, estudante da UFRJ, quer saber: por que existem tantos bancos atualmente? Bem, muito obrigado, Mariano, por sua pergunta. Bem, existem tantos bancos atualmente porque é um mercado altamente lucrativo, ainda mais com o advento da internet, com a globalização. Fazendo com que as empresas bancárias conseguissem fazer aplicativos, também tivesse o sistema Pix, fazendo que as transações ficassem cada vez mais fáceis e fluídas no nosso cotidiano. A segunda pergunta é da Vitória, estudante da UFAL. Ela quer saber: que profissão Silvio Santos exercia quando jovem? Então, bom dia, Vitória. O Silvio Santos foi um pouquinho de tudo. Começou como um camelô, mas ele foi camelô, radialista, locutor de rádio. E também ele se formou, né, em contabilidade, onde ele fez aos 14 anos, e foi uma grande estratégia para ele, onde ele fez que trabalhar menos e ganhar mais. A terceira pergunta é da Maria, também estudante da UFAL. Qual o melhor tipo de conta na poupança? Então, Maíra, melhor tipo de conta poupança. Bem, eu citei três,
a tradicional, o alto rendimento e o mercado monetário. E se fosse para escolher uma das três para investir no sistema de poupança, eu escolheria o alto rendimento, porque, bem, primeiramente, depende se você quer uma alternativa mais rápida. O alto rendimento vai ser dependendo do seu tempo, dependendo da sua paciência, do quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro render. Desse modo, o que eu recomendaria o alto rendimento, você ter um rendimento maior em relação ao tradicional e o mercado monetário, e também, principalmente, por causa do grande acesso que você pode tanto utilizar ou sacar quando você bem entender. Então, o alto rendimento dos três é a melhor opção. Foram essas as perguntas. Eu volto no próximo bloco. E agora vamos receber a mensagem do nosso querido diretor Gilvan. Olá, alunos do terceirão, que bom poder dividir com vocês, na verdade compartilhar com vocês esse momento e agradecer a vocês por estarem oportunizando esse momento para poder falar com vocês, um momento tão bonito, um momento tão bom, esse projeto de matemática financeira. Quero agradecer e parabenizar ao professor Magno por esse incentivo, por essa colaboração, por esse incentivo com vocês, e também agradecer e parabenizar a professora Lucinara, a nossa coordenadora do ensino médio, e poder dizer para vocês o quanto eu estou contente e feliz em participar diretamente desse projeto. Quero desejar a vocês muita sorte, sei que vocês irão abrilhantar muito, sei que vocês são super capazes, competentes, tirarão de letras, e mostrar para mim mesmo que é um orgulho vocês estarem conosco. E claro, esse momento, a vivência, vocês do terceirão, né, dando esse banho, dando esse show aí de incentivo, de aula sobre matemática financeira, falar da origem, falar das suas perspectivas, enfim. Quero só agradecer e parabenizar, e sei que será um show. Um grande abraço, um forte abraço, boa sorte, e é isso aí. Colégio Domingos Rodrigues com vocês, investindo aí nessa qualificação, envolvido aí nesse momento prático de matemática financeira. Um abraço, fique bem, e sei que será um sucesso. Um abração. Bom, dando continuidade ao nosso programa, chegou o momento que acredito que a maioria dos nossos telespectadores esperavam, que são os investimentos seguros. Nós trouxemos eles, profissionais especializados que vão ensinar você aí de casa a começar a investir. Investimentos de todos os tipos e para todos os bolsos. Vem aí, Oswaldo Cupertino. Vamos chamar também o Dr. Johan Cisino. E por último, vem para cá, Dr. Armando de Sales. Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. Meus amigos, eu tive a honra de conhecer durante a minha trajetória acadêmica, né? Vamos tratar de assuntos de investimentos. Vamos começar com as primeiras perguntas. Novamente agradeço na presença de vocês. E eu gostaria de saber, né, como foi que vocês escolheram, por que escolheram seguir o ramo dos investimentos? Como foi a trajetória de vocês? Bom, resumidamente, fui nascido e criado no interior de São Paulo, por uma família bastante humilde, e com isso me vi na necessidade de entender como funciona o mercado, entender como funcionam essas relações de troca, no caso a moeda. Então, acabei me apaixonando por esse caminho de economia, mexer com dinheiro, empresas e assim sucessivamente. Com o apoio da minha família, que sempre me incentivou aos estudos, eu consegui ingressar na faculdade da USP, em São Paulo, e em economia, no caso, e posteriormente me profissionalizar em fundos imobiliários. Bom, primeiramente, bom dia, né? E eu gostaria muito de agradecer ao programa pelo convite, né? E eu fico muito feliz que a gente conseguiu se encontrar nas nossas agendas e realmente programar um horário para esse programa ser realizado. Eu também gostaria de parabenizar muito as duas apresentadoras por se tornarem realmente pessoas extremamente influentes, certo? No ramo televisivo, certo? Uma salva de palmas para elas, por favor. Voltando, eu realmente me apaixonei pela área de administração por causa do meu pai, que o meu pai ele tem uma empresa e a gente realmente administra essa empresa, eu e ele, com mãos de ferro, e a gente realmente conseguiu um império devido ao sucesso dele, porém o sucesso dele ele não tinha muito conhecimento acadêmico, então ele
me criou desde pequeno para ter esse conhecimento acadêmico e assumir o cargo dele quando for necessário. Então foi basicamente isso. Eu sempre fui criado para realmente assumir o cargo dele e dar sequência à nossa empresa. Então, eu acho que o meu interesse nessa área data desde quando eu era mais novo, porque eu sempre gostei de estudar ciências exatas, matemática, números e tudo. Mas eu também acho que posso citar que por uma influência indireta do meu pai, eu também cheguei à área, porque ele é dono de uma empresa, acho que eu devo citar, e eu sempre tive ajudando nesse tipo de coisa, observando de longe mesmo, porque eu não podia ainda mexer diretamente. Eu terminei meu ensino médio, eu ingressei na UFRJ, e eu concluí minha engenharia de administração e estou aqui hoje em dia. Bom, eu gostaria de saber sobre a formação acadêmica de vocês, onde vocês se formaram e como foi o percurso acadêmico. Alguns de vocês começaram de baixo, então a gente sabe que a educação brasileira é precária e quando você chega na universidade, você sofre um impacto muito grande. Eu quero saber como vocês lidaram com esse impacto. Bom, como eu já havia dito antes, eu vim de uma família bastante humilde e com isso, desde pequeno, estudei em escolas públicas. E senti bastante dificuldade realmente para poder disputar uma vaga numa universidade tão renomada quanto a USP. Mas, como eu já também havia dito, minha família sempre me incentivou aos estudos e, com bastante esforço, eu consegui adquirir minha vaga e ser, assim, uma pessoa renomada hoje em dia, tendo as minhas riquezas e poder dar uma vida melhor para a minha família. Bom, no meu caso, né, na minha infância, eu estudei no Colégio Domingos Rodrigues, e lá a gente tinha realmente um espaço voltado à matemática financeira. Então, esse espaço, ele proporcionou a mim uma visão realmente ampla. Então, eu me apaixonei por essa área, e infelizmente eu tive que sair do colégio e eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Lá eu me formei pela UFRJ, e lá a gente conseguiu realmente ter um bom desempenho acadêmico. Tanto é que eu realmente consigo conciliar tanto os ensinamentos de meu pai, como o ensino acadêmico, que lá é realmente algo que é muito cobrado, certo? Então foi basicamente essa a minha trajetória acadêmica. Então, como eu havia falado, eu ingressei na UFRJ, só que ao começar a estudar lá eu percebi uma coisa que honestamente me chocou, que era a quantidade de coisas e dificuldades que eu tinha em algumas áreas específicas. Se eu tivesse que arrumar uma lição que eu aprendi com isso daí, é que não basta só interesse, mas também basta o ensino, análise, todo um estudo para poder você conseguir realmente aprender e ter um desenvolvimento muito bom. Você tem que ter uma base muito boa, um interesse, um estudo muito bom para poder começar a subir, assim, podemos dizer, intelectualmente. Depois de ingressar na UFRJ, eu concluí engenharia de administração e hoje em dia eu trabalho oficialmente na empresa do meu pai, no cargo administrativo. Bom, eu gostaria de me direcionar ao doutor Armando e queria saber, doutor, sobre o que seriam os investimentos imobiliários. Bom, ressaltando primeiro que os fundos imobiliários, os investimentos imobiliários, eles são voltados a imóveis. E esse tipo de investimento é uma renda variável. Ou seja, existem alguns riscos que você acaba tendo que ceder, como não há na renda fixa, por exemplo. E, enfim, o fundo imobiliário seria a ideia de que você compraria uma pequena parte de um imóvel, seja ele já construído ou não, que são os dois tipos de fundos, que seriam fundo de papel e tijolo. O de tijolo seria o imóvel propriamente dito, um imóvel como um shopping center, em que os galpões são alugados para multinacionais e esse aluguel iria render lucro. E assim, se você comprasse parte desse imóvel, você estaria rendendo junto com este imóvel. E também o de papel como um financiamento. Vamos supor que se financia uma casa que ainda está em construção. E o financiamento, ele é bom para quem não tem o dinheiro completo no momento, mas com o passar do tempo você irá pagar em pequenas parcelas, ou em pequenas parcelas não, você pagará em pequena quantidade, mas em grande quantidade de tempo, e isso será adicionado juros para que você tenha essa acessibilidade. E esses juros seria voltado aos cotistas, que também é um ótimo jeito de lucrar com os fundos imobiliários. Então, é basicamente esse conceito de fundo imobiliário. Você compraria pequena parte, através de cotas, de imóveis, rendendo, assim, sucessivamente com os lucros adquiridos.
Bom, o senhor citou os juros, nós temos também os chamados juros compostos, que rendem mais do que a poupança, né? É um acúmulo de juros, você vai investindo todos os meses e tem aquela pequena porcentagem da quantia que você está depositando, e depois de uns anos você tem uma renda extra interessante. Bom, a próxima pergunta vai para o doutor Johan. Eu queria saber o que é o CDB e como começar a investir. Bom, essa pergunta a gente tem inúmeras dúvidas e ela é sempre bem recorrente nas perguntas, nas pesquisas pela internet também. Bom, para a gente começar a investir em CDB, a gente precisa primeiramente entender o que é o CDB. O CDB é uma forma de investimento fixo, em que nesses investimentos fixos você tem que deixar um dinheiro em um determinado período no banco, certo? E esse dinheiro no banco ele vai ter que render, certo? Basicamente isso. Mas no CDB em particular, você vai fazer o seguinte: você investe o dinheiro no banco. E esse dinheiro é sempre, claro, de forma jurídica, tem contratos, etc. E você emprestando esse dinheiro ao banco, ele vai render com os juros e esse tipo de assunto, com as taxas que também fazem parte do contrato e que geralmente é tudo estipulado antes de você assinar ele. Então vamos lá, se você tem um investimento, por exemplo, inicial de R$ 100 e você investe em CDB, você precisa assinar um contrato, assinar um termo em que de 5 a 10 anos esse dinheiro vai voltar para você de forma superior, ou seja, você vai ganhar mais do que você investiu inicialmente. Esse é basicamente o papel do banco: administrar o seu dinheiro e realmente com as taxas e de certa forma as correções, certo? Ele vai te entregar o dinheiro novamente, só que de uma forma superior, trazendo lucro ao investidor inicial. Bom, eu gostaria de saber, doutor Ior, qual a importância da taxa DI para os investimentos? Bom, como eu falei anteriormente, né, que existem taxas e existem esse tipo de assunto, a gente pode falar que a taxa DI ela vai ser uma dessas taxas. Nessa taxa DI a gente tem o seguinte: ela vai ser uma espécie de mediatriz dos juros, ela vai ser a parte média cobrada pelos bancos nos juros de um contrato. Ou seja, a gente consegue medir por dia esse número de taxas e ele pega assim essa uma semana essas taxas e faz uma média. Essa média por dia é o que você vai render no seu dinheiro, no seu investimento final. Por exemplo, se fez uma média e ela rendeu 5% ao dia, todo dia o seu dinheiro ele vai ter que apresentar esse crescimento de 5%, por exemplo. E quanto maior essa taxa, melhor é para o investidor inicial. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de comentar que para todos os tipos de investimento presentes aqui, você precisa ter um conhecimento, nem que seja mínimo, para que você comece a investir, para que os riscos sejam menores. Por isso, eu acredito que todos nós concordamos a importância da educação financeira, como seria interessante um projeto de educação financeira nas escolas públicas ou particulares e até mesmo nas faculdades, né? Claro que nas faculdades de economia a gente já tem esses projetos, mas que fosse implementado em outros cursos também. A próxima pergunta vai para o doutor Armando. Eu gostaria de saber se tem uma renda mínima para mim começar a investir nos fundos imobiliários, né? A gente sabe que a realidade da maioria dos brasileiros é um salário mínimo, e se eu ganho um salário mínimo, é possível que eu invista em fundos imobiliários? Bom, voltando um pouco no tempo, quando os fundos imobiliários foram criados, em 1993, ele foi criado para um grupo específico, um grupo que tem uma renda grande, assim dizendo. E naquela época, as cotas mínimas eram de mais ou menos R$ 1.000. E com o tempo, isso foi ficando mais acessível, também através da quantidade de pessoas que investiam nesse tipo de fundo. E com isso, foi diminuindo cada vez mais o valor mínimo de cota. E já em 1999 já haviam cotas a partir de R$ 100, então já foi ficando cada vez mais acessível. E hoje em dia nós encontramos cotas em R$ 10, em média de R$ 10, às vezes menos. Então, sim, se você tem um salário mínimo, lembrando que você precisa ter a consciência de que você não vai usar esse dinheiro, que você tem aquele dinheiro sobrando e que você não necessariamente precisa daquele dinheiro específico.
porque você vai correr algum certo risco apostando esse dinheiro nos fundos imobiliários. Como eu já havia dito antes, é uma renda variável, então eu aconselho bastante que se tenha primeiro um estudo sobre os fundos imobiliários, para que você tenha uma boa análise de em que fundo você pode investir e que não lhe dê, não lhe prejudique futuramente. E é importante ressaltar que recentemente no Twitter e nas redes sociais surgiu um termo muito interessante que foi o termo bola de neve. E a gente pode citar esse efeito de bola de neve das seguintes formas: ele pode ser tanto positivo ou negativo. Ele sendo positivo significa o seguinte, que você vai ter comprado uma cota e essa cota você vai realmente obter o lucro dela. Com esse lucro você compra outra cota e outra cota e outra cota. E assim vai esse crescente número de cotas e também vai acontecer um crescente no número de lucros também. Então o efeito bola de neve positivo seria esse. Algo que você realmente vai reinvestir o seu dinheiro em novas cotas e você vai obter um lucro maior. O efeito negativo seria que o acúmulo de dívidas, onde você vai ter geralmente dívidas e dívidas onde você não vai conseguir realmente quitar essas dívidas e elas só vão aumentando e aumentando. Então seria, de certa forma, um exemplo, o desperdício de dinheiro. Porque, por exemplo, se você tem um dinheiro resguardado no seu salário mínimo, você pode pegar ele e investir em CDB, em renda fixa e qualquer tipo de investimento. Mas ao invés disso, você somente fica comprando além do que você pode pagar. E isso você vai acumulando as dívidas. E essas dívidas vão passando de mês em mês e você acaba tendo o fator de bola de neve negativo, como eu falei anteriormente. Ou se não, esse dinheiro poderia ser bem melhor utilizado do que, por exemplo, na poupança, em que nós temos vários tipos de renda fixa que rendem muito mais que a poupança. Apesar da poupança ser um investimento, que hoje em dia as pessoas geralmente nem relacionam com investimento, por ser algo tão natural e comum. E como eu já havia dito também, que existem vários tipos de investimentos com renda fixa, pré-fixado geralmente, como CDB, em que você deixa um dinheiro guardado, um dinheiro que você, por não confiar nesses investimentos novos, você acaba apostando na poupança e perdendo de ganhar dinheiro. Então, é bastante importante que as pessoas fiquem aí atualizadas com os tipos de investimentos, os mais seguros, e também, batendo de novo na tecla, ao estudo sobre os investimentos. Então, nós aqui estamos falando o básico sobre cada investimento. Se você tiver algum interesse, eu aconselho que você pesquise mais, tenha um maior entendimento. Hoje, através da internet, você pode ver a definição de cada termo dentro dos investimentos aqui propostos. Então, é basicamente isso. E é também importante frisar que tem sempre aquele acúmulo de cotas, como foi falado, e você também não precisa ser focado no número de cotas, você também pode focar em outros investimentos. E como seriam esses investimentos? Você pode relacionar esse tipo de investimento ao venda e compra em atacado e varejo, onde você realmente compra uma cota em unidade, em varejo, e essa cota ela traz lucro, certo? Do mesmo jeito funciona uma roupa. Você compra em atacado, né, o comerciante compra em atacado a roupa e ela acaba vendendo por unidade. Essa unidade vendida rende um percentual para ele de lucro. E esse lucro ele acaba recomprando novas peças de roupa e investindo em sua loja, ou investindo em acessórios, investindo em sapatos, em pulseiras e coisas do gênero. Então funciona da mesma forma, onde o investidor inicial acaba comprando uma cota e quando ele for obter o lucro, né, ele acaba comprando outra cota, do mesmo jeito que funciona o rendimento de atacado e varejo. Doutor Oswaldo, eu gostaria de perguntar por que a Bolsa de Valores é tão popular? Então, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, na verdade. As pessoas não têm um entendimento muito avançado sobre a Bolsa de Valores, mas, em resumo, a Bolsa de Valores é um mercado onde vai ocorrer a transação de ações de empresas. Ou seja, de um lado nós vamos ter um investidor que vai comprar as ações das empresas e do outro lado outro investidor que vai vender as ações da empresa. Ou seja, a Bolsa de Valores funciona como um ponto de encontro para esses dois investidores realizar a transação, o mercado, o negócio em si. Bom, já que a gente tocou no assunto da Bolsa de Valores, eu queria saber como é que as empresas vão negociar a Bolsa de Valores. Então, como eu disse, as empresas vão lançar suas ações na Bolsa de Valores e quando um investidor decidir que vai ser algo lucrativo para ele, ele vai comprar esta ação da empresa.
que pode ter um rendimento, um lucro variável de acordo com o próprio comportamento da ação, de acordo com a trajetória que vai ter. Ou seja, pode lucrar, pode diminuir, ou um pouco dos dois. Pode acabar lucrando e logo depois diminuindo. Vai depender bastante do próprio comportamento de tudo, na verdade. São vários fatores a levar em consideração para poder discernir o verdadeiro valor em um determinado período de tempo na Bolsa de Valores. Também é importante frisar que a internet ela possibilitou muito esse acesso às bolsas de valores. E também existe um padrão de venda que é chamado de leilão. Esse padrão ele também é adotado às bolsas, ou seja, várias empresas elas já realizam leilões de suas bolsas e funciona do mesmo jeito que um leilão convencional de imóveis, por exemplo. Ele acaba lançando esse valor, um lance inicial, e cada comprador vai decidindo se esse lance vale a pena na bolsa e esse tipo de assunto. Ou seja, é um investidor 1. Aliás, o lance 1 foi estipulado. E assim, consequentemente, ele foi estipulado e cada um vai dando o seu lance que acha que vale aquela bolsa, aquela ação. E é basicamente isso. Hoje a bolsa é um mercado muito concorrido, né? Você precisa estudar muito a bolsa de valores para que você encontre as chamadas brechas, né? Para você se destacar no meio. E agora nós vamos para as perguntas da plateia, né? Sobre os investimentos. Mais uma vez nós temos a nossa amiga Laura. A minha pergunta vai ser direcionada ao Dr. Armando. E, doutor Armando, eu queria saber quais os riscos de investir em fundos imobiliários. Bom, boa noite, né? Bom, os riscos de investimento nos fundos imobiliários é o seguinte: existem alguns, como o de mercado, por estar exposto à bolsa de valores, essa cota, no caso que você acaba comprando, pode tanto valorizar quanto desvalorizar. Então, se essa cota desvaloriza, você acaba se prejudicando, porque você gastou, vamos supor, um valor inicial de R$ 10 e depois de um tempo essa cota desvalorizou e fica custando R$ 5. Ou seja, você teve um prejuízo de R$ 5. Também há um risco que é de liquidez, por ser um tipo de investimento novo, entre aspas. Se você compra uma cota e existem poucas pessoas investindo nessa cota, no caso desse fundo que você comprou, você pode acabar ficando estagnado se caso não há quem compre essa cota. Você pode comprar ela e, por exemplo, não conseguir mais vender, ficando preso a esse tipo de esse investimento, no caso desse fundo. Também há uma desvantagem que seria caso haja uma quebra de regulamento, em que são alguns esclarecimentos que são feitos antes da compra da cota, em que dentro dele vão ter alguns conceitos do que é aquele imóvel, de como funciona, por exemplo, se for um shopping center, em que alguma empresa está alugando um galpão. Então, se essa empresa deixar de alugar esse galpão, você vai deixar de receber o lucro daquele aluguel. Ou seja, a rentabilidade mensal daquela sua cota vai diminuir. Consequentemente, você vai deixar de ganhar dinheiro. Temos mais alguma pergunta na plateia? Olá. Olá, bom dia. Minha pergunta é para o Dr. Johan. Como investir em renda fixa? Bom, também essa pergunta ela é muito recorrente no site de pesquisa e a gente pode frisar alguns passos iniciais para a gente realmente começar a investir. Os passos iniciais seriam propriamente dito o estudo, onde realmente você vai analisar todo o mercado, ver qual investimento é mais alinhado com os seus objetivos e as suas metas. E o segundo passo, como eu acabei de falar, seria esse mesmo, você comparar os tipos de investimentos, como por exemplo CDB, debêntures e essas coisas, e você perceber qual investimento é alinhado com a sua planejamento financeiro, com o seu planejamento financeiro, no caso. A gente pode realmente também citar a análise das propostas. Porque, por exemplo, se você tem um banco A e esse banco A ele lhe cobra um determinado valor e ele promete te entregar um valor X, e a gente tem um banco B que ele cobra essa mesma proposta, só que você investindo nesse plano B, você teria um rendimento maior, ou seja, rendimento no quesito de anos. No banco A seria em 5 anos um valor de R$ 1.000. No banco B seria em 5 anos um valor inferior, por exemplo. Você realmente teria que caber
e estar ciente do mercado para realmente escolher qual banco seria melhor, que no caso seria o banco A, e realmente assinar esse acordo e esse acordo ser claramente esclarecido para você ter todas as suas dúvidas sanadas. Que também é importante frisar que você não pode, como é investimento em renda fixa, você não pode retirar esse dinheiro a qualquer momento, certo? Você deve realmente deixar esse dinheiro lá e deixar o banco trabalhar em cima do seu dinheiro e deixar os juros e as taxas, como você perguntou, renderem em cima do dinheiro que foi injetado por você inicialmente. É um investimento, no caso, a longo prazo, que o investidor precisa ter paciência. Temos mais alguma pergunta aqui na nossa plateia? Qual o seu nome? Meu nome é Nicole e a minha pergunta é para o Dr. Armando. Dr. Armando, eu fiquei interessada em investir em fundo imobiliário, mas como investir? Bom, ótima pergunta e precisa ter uma noção, né, de como começar. E seria necessário, primeiro você ter uma conta em aberto, uma conta aberta em algum banco e assim procurar alguma corretora. E lá terá disponibilizado vários fundos com o regulamento, como eu já tinha dito, que é gerido pelo gestor e lá terá as análises de dados de rendimento, de percentual de pessoas que investem naquele fundo. Tem vários dados que você pode analisar e ver se aquele fundo se encaixa dentro da sua carteira. E lá mesmo, dentro da corretora, você pode comprar diretamente a sua cota. Também lá será a mostra, o valor de cada cota. O senhor comentou sobre o gestor. Eu gostaria de saber quais seriam as funções do gestor. Bom, o gestor tem como função juntar esse dinheiro das cotas e investir em algo que renda, algo que dê lucro. Também gerar um regulamento em que lá terá dito todos os passo a passo de como funciona aquele imóvel. Se ele é um shopping center, se ele é um residencial, quantidade de pessoas que estão investindo naquele fundo. E eles, claro, têm que ficar atualizando isso bem com um curto espaço de tempo, porque eu não posso chegar lá e fazer uma análise sendo que o regulamento é de um mês atrás. Não faz sentido, eu não sei como está aquele fundo no momento que eu comprei. Então, o gestor tem basicamente essas funções, de gerir todo o imóvel e informar sobre como ele está para todos os seus cotistas. Obrigada. Finalizamos as perguntas ou temos mais alguma? Qual é a sua dúvida? Bom dia, meu nome é Lívia e a minha pergunta é direcionada para o Dr. Oswaldo. Quem pode investir em debentures? Então, as debêntures são basicamente títulos de dívidas que você vai ter com a empresa. Mas, na verdade, qualquer investidor que tiver interesse pode investir em debêntures. Só que é bom ressaltar mais uma vez que as debêntures são um investimento mais propício para os investidores de perfil moderado, ou seja, que tem uma propensão maior a riscos, mas que também querem manter o seu patrimônio intacto, de certa forma, não querem sofrer tantos riscos assim, podemos dizer. Bom, mais alguma pergunta da plateia? Qual o seu nome? Me chamo Enzo, sou estudante da USP e queria perguntar ao Dr. Johan e ao Dr. Armando qual seria a diferença entre as taxas da Selic e do CDI. Bom, é uma ótima pergunta porque geralmente dentro do investimento se confunde bastante, principalmente dentre os iniciantes dessa área. A taxa Selic é a taxa de juros cobrada sobre os créditos dos bancos, no caso públicos, e a taxa DI seria a taxa cobrada, a taxa de crédito, a taxa de juros de crédito cobrada, mas geralmente não, em bancos privados. É basicamente essa a diferença entre elas. E a DI geralmente não fica especificamente igual à taxa Selic, mas acompanha. Geralmente fica um pouco abaixo da taxa Selic. Então, espero que tenha respondido a sua pergunta. Importante frisar também que a outra taxa que foi mencionada, ela vai ter uma relação com os relacionamentos entre bancos. Ela também é estudada na faculdade e a gente consegue perceber em uma matéria chamada
que tem essa taxa em exclusivo. Essa taxa propriamente dita, ela é o quê? Ela é um relacionamento entre bancos, onde a gente realmente consegue perceber que nos princípios da contabilidade, nenhum caixa ele pode ficar negativo no banco, ele sempre tem que ficar positivo. Então, alguns bancos eles fazem um relacionamento de troca de dinheiros, e esses dinheiros trocados, eles são feitos para que esse caixa fique sempre positivo. Porque, por exemplo, no portfólio, que é algo que você entrega ao seu cliente, ou no regulamento, como foi citado anteriormente, esse saldo ele tem sempre que estar positivo, porque senão esse dinheiro foi mal administrado pelo gestor, e esse gestor ele acabou fazendo um trabalho não tão eficiente por causa de alguns percalços no caminho. Bom, acredito que nós finalizamos as perguntas da plateia. Temos mais alguma pergunta? Gente, quanta dúvida. Qual o seu nome? Letícia, bom dia. Minha pergunta vai para o Dr. Oswaldo. Qual o rendimento das debêntures? Então, o rendimento das debêntures, na verdade, pode ser bastante variável, de acordo até mesmo com o título, o tipo de título das debêntures. Pode ser pré-fixado, pós-fixado ou até mesmo híbrido. Então, realmente, o rendimento, a rentabilidade vai variar bastante de acordo com o tipo. Mas a média é que após um certo período de tempo, seja alguns anos, ou até mesmo um ano no máximo, pode variar de uma taxa de 3% a mais ou até mesmo 5% a mais do valor original investido. Bom, e agora nós voltamos para as perguntas do chat com a nossa apresentadora virtual. Então, vamos voltar ao chat virtual. A primeira pergunta é para o Dr. Armando. Como ganhar dinheiro com fundo imobiliário? A Alice está perguntando. Bom, ótima pergunta. E para que você tenha um investimento, para que você possa apostar em algo, você primeiro tem que saber como esse dinheiro vai render, não é isso? Então, os fundos imobiliários, eles rendem de duas formas. São várias estratégias para que você possa ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Duas delas, e como eu posso dizer, as mais óbvias, seria pela valorização da cota. Como dito antes, como ele está disponível no mercado, na Bolsa de Valores, existe a valorização e desvalorização dessa cota. Você pode esperar a cota desvalorizar, então comprar ela, e em um pequeno espaço de tempo, ou em um longo espaço de tempo, essa cota pode voltar a dar lucro, a valorização dela. E com isso você poderia vender como se fosse uma ação. Você iria entrar na corretora e vender as suas cotas. E a outra forma seria através de rentabilidade, porque todo fundo imobiliário ele é obrigatório por lei, é obrigado por lei a distribuir 95% dos seus lucros semestralmente. Então, geralmente os gestores eles preferem distribuir esse lucro mensalmente para que não haja uma discrepância a cada semestre. Então, basicamente, esses são os dois modos de se lucrar com o fundo imobiliário. A segunda pergunta é da Bianca, e ela quer saber, na opinião de vocês, qual o melhor banco para começar a investir? É bastante singular, porque você precisa ter uma análise de perfil de investidor. Então, se você prefere um banco, se você usa bastante o crédito, o cartão de crédito, vamos supor, você vai procurar um banco em que lhe dê vantagens por usar o crédito. Por exemplo, existem bancos que disponibilizam pontos que você pode trocar por milhas ou outras coisas. E então, você vai procurar saber, vai fazer uma pesquisa, fazer uma análise do que cada banco oferece e o que se encaixa no seu perfil de investidor. Porque analisar também a segurança de cada banco, porque se você não pode guardar o seu dinheiro em um local que está prestes a falir. Então é isso, é basicamente isso. Eu aconselho que você faça um estudo, uma boa análise do que cada banco oferece e ver o que é melhor para você. Aconselhando aos bancos digitais, por exemplo, o Inter, que ganhou a melhor plataforma de investimento 2021, e a Nubank, que ganhou melhor plataforma em geral de banco de 2021 também, e a C6 Bank, que esse ano se destaca bastante. Inclusive, ela é um dos bancos que disponibiliza pontos por usar o seu crédito, seu cartão de crédito. E eles não cobram taxas de monitoramento, taxas de abertura de conta. Bom, como foi falado, é importante realmente frisar o histórico do banco. Se você vai armazenar em um local que ele tem um histórico de não entregar
que ele cumpre, o que não foi prometido inicialmente no contrato, então não tem por que você realmente investir o seu dinheiro nesse fundo. Você realmente tem que procurar um local seguro e confiável, onde você realmente pode guardar suas economias e o seu dinheiro ele vai ser bem gerido pelo gestor da unidade. Então, na verdade, a minha opinião ela partilha bastante dos dois. Eu diria que é muito importante mesmo você analisar todas as taxas, os juros, o mantimento, por exemplo, de cartão. É uma coisa bem importante você levar em consideração as taxas de poupança e tudo. Eu diria que essa análise é muito importante antes de você realmente escolher um banco que você vai utilizar no seu dia a dia, esse tipo de coisa, no seu cotidiano em geral. Mas, na verdade, eu aconselho bastante, pessoalmente, de acordo com o meu uso pessoal, o uso de bancos digitais, por exemplo, Nubank, C6. Eu honestamente recomendo por causa da versatilidade e do fácil acesso que tem a vários recursos presentes no banco. Voltando a falar um pouco, aproveitando sobre fundos imobiliários, existem bancos, por exemplo, digitais que oferecem várias plataformas de investimento, como, por exemplo, no Nubank, que existe o Nuinvest, o próprio Banco Inter. Dentro do Inter principal, o que é apenas um aplicativo, tem a parte específica de investimentos. Também tem, como dito no bloco anterior, por nossos amigos historiadores, o Itaú, que é um banco bastante seguro, por ter um histórico tão grande e confiável. E também existe o aplicativo que é uma plataforma de investimento, e lá você pode investir em renda fixa, em debêntures, em fundos imobiliários. Isso facilita bastante, sem cobrar taxa nenhuma, que seria o aplicativo, se eu não me engano, Ion Itaú. É isso. A terceira e última pergunta é para o Dr. Osvaldo. Como escolher e investir em debêntures? Na verdade, para você investir em debêntures, caso você, o investidor, tenha realmente interesse para poder investir em debêntures, você pode diretamente comprar os títulos na Bolsa de Valores no mercado, ou você pode utilizar um fundo de investimento para poder adquirir isto. Só que em ambos os casos você precisa ter uma conta em uma corretora de valores para poder realmente realizar este investimento. E essas foram as perguntas do chat. Então foi isso, pessoal. Agradecemos a nossa plateia e aos nossos convidados. E até o próximo programa.